minha rainha maravilhosa. Nessa aula eu quero te ajudar muito. Tenho certeza que talvez isso aconteça com você. Sabe aquela sensação de estar o tempo todo na correria, o tempo todo sobrecarregada, ocupada, inclusive sem tempo para você? E aí quando você olha para o seu lado, né? Você vê tua casa bagunçada, seu trabalho, um monte de pendências, está tudo desorganizado. E você, ao invés de estar vivendo, na realidade você está sobrevivendo. Nem vê o dia passar, sobrecarregada. Sabe por que isso acontece muitas vezes? Por falta de planejamento, de organização. Quando nós aprendemos a otimizar o nosso tempo, delegar tarefas, planejar, ter uma agenda que trabalhe a nosso favor, a gente consegue produzir muito mais e sem que isso exija da gente tanto esforço. Você precisa ter tempo para você. E é isso que eu vou te ensinar nessa aula. E nós vamos começar falando do cuidado com a sua casa. Como é que está a sua casa hoje? Como é que está lá os seus armários da cozinha, seu guarda-roupa, sua geladeira? Está tudo uma bagunça? Está tudo desorganizado? Porque se está tudo organizado no teu externo, teu interno não fica bem. Isso aumenta a tua ansiedade. Você vai vendo aquilo ali, vai aumentando, aumentando, todos os dias você vai vendo esse excesso de bagunça. Isso bagunça aqui a sua mente. Nós precisamos ter uma mente equilibrada. E muitas mulheres acabam perdendo um tempão nessas rotinas da casa. E esse tempo, às vezes fazendo funções ali do piloto automático, que a maioria das pessoas hoje não tem, né, como pagar uma pessoa para estar todos os dias ali fazendo aquelas obrigações de casa. E muitas vezes você precisa aprender a fazer um planejamento para que essa rotina de casa não roube todo o teu tempo. Então tem mulheres, por exemplo, que todo dia estão lá, ó, todo dia passa pano na casa, varre a casa, bota roupa para lavar, naquela correria, fazendo, né, cuidando da casa, sem ter prazer, porque nós precisamos agradecer e ter prazer de cuidar da nossa casa. Mas que isso não seja um esforço contínuo. Então você precisa organizar. Por exemplo, ao invés de limpar a casa todos os dias, escolha um dia por semana para você fazer aquela faxina mais pesada. Invista em contratar, às vezes, uma faxineira para ir lá e aprenda a passar para essa pessoa o que você precisa, aquele serviço pesado. Muitas vezes a gente tem dificuldade de delegar, a gente quer dar conta de tudo e não dá. Em algum momento, alguma área da sua vida, seja filho, seja o seu marido, o seu casamento, a sua saúde, vão ficar de lado. E você tá lá todo dia, ó, mexendo na casa, limpando, faz no piloto automático e nem percebe quantas horas você perde por semana cuidando da casa. E a casa tá um caos. Agora, você precisa planejar, criar estratégia. Gente, hoje no YouTube, a gente precisa aprender técnica para tudo. Fora do Brasil, as pessoas limpam a casa muito mais rápido, elas não usam mais vassouras. Hoje existem rodinhos, existem equipamentos que facilitam a nossa rotina. Máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, uma série de coisas que nós precisamos investir para a nossa saúde física e mental. Eu vou mostrar aqui no final dessa aula para você alguns equipamentos que eu já tenho na minha rotina. Comece a pesquisar lá no YouTube como eu limpo a minha casa mais rápido, como eu me organizo. Tudo que nós queremos nos desenvolver, ganhar tempo, a gente precisa ter esse despertar de parar de fazer do mesmo jeito no piloto automático. Como que eu otimizo isso aqui? Como que eu ganho tempo? É a partir daí que você começa a parar de perder esse tempo e conseguir, na realidade, otimizar, se planejar melhor para fazer a mesma coisa de uma forma melhor, mas roubando muito menos do teu tempo. Outra coisa que rouba muito tempo de nós mulheres, fazer comida. Se você não tem condições, né, de comer no self-service ou de pedir, né, essas personal chefs para vir na sua casa, ou contratar uma pessoa para cozinhar aquela comida ali para vários dias, ou você, né, comprar essa comida congelada, você perde horas todos os dias, 1, 2 horas ali, fazendo comida, lavando aquele tanto de louça, por falta de planejamento. Por parar um dia e pensar, eu tenho que escrever um cardápio, eu tenho que ter um dia para ir no supermercado, eu tenho que tirar um dia para planejar minhas refeições e ganhar, às vezes, 15 dias, um mês inteiro. Mas você precisa parar de fazer aquilo
do mesmo jeito e otimizar. Como eu melhoro isso aqui? Isso é um olhar que nós temos. Comece a observar na tua rotina o que você está fazendo que está te roubando muito tempo. Algo que também pode sobrecarregar a tua jornada, a tua rotina, é não saber dizer não. E quando nós não sabemos dizer não para os outros, nós estamos constantemente dizendo não para a gente, nos deixando em último plano. E isso está muito ligado a crenças limitantes. Por isso, veja aquela aula, faça os exercícios. Crença de que, para mim ser importante, eu preciso servir, agradar. O medo de não dizer não e a pessoa que recebeu não reclamar, ficar magoada. E muitas vezes esse dizer não causa em você um sentimento tão ruim que você acaba, pegando ali várias obrigações, dizendo sim para tudo, para não desagradar o outro e acaba desagradando você. Porque você fica extremamente sobrecarregado e você acostuma as outras pessoas a passarem várias funções, várias obrigações, várias coisinhas pontuais para você. E aí você começa a ficar ali, vivendo a vida dos outros, resolvendo o problema dos outros e a sua vida, a sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua saúde, o seu corpo vai ficando em último lugar. É muito bom a gente servir ao próximo, é muito bom a gente poder ser útil, mas desde que isso respeite os seus limites, desde que isso seja dentro do seu tempo. Existe um livro que eu li há pouco tempo, Essencialismo, até vai ter uma aula aqui sobre isso, em que ele ensina que todas as vezes que alguém nos pedir algo e que a gente precisar pensar por segundos, por minutos, a gente já tem que dizer logo um não óbvio. O não é sempre óbvio. Se você precisou pensar, avaliar, já diga não. Aprenda a dizer não. Vou te contar aqui um exemplo pessoal meu. Durante muitos anos, eu tive também essa crença de servidora, de que achar para me ser amada, que para achar que eu sou útil, eu queria que a pessoa tivesse essa dependência. Não, resolvo isso aqui, a pessoa fica feliz. E tem muitas pessoas que passam por isso. Passam o tempo todo agradando, oferecendo, às vezes, elas nem esperam que a pessoa peça sua ajuda, elas já oferecem ajuda. E acabam acostumando essas pessoas a contarem sempre com essa ajuda o tempo todo. E muitas vezes isso acaba, ao invés de você estar ajudando, fazendo um favor, acaba virando uma obrigação. Eu sofri por isso muito tempo, sabe? Eu tinha muita dificuldade de delegar. E tudo que eu via, a pessoa precisava vir para minha casa fazer exames, precisava que marcasse exames, alguma coisa no computador, alguma coisa para os meus irmãos, muitas vezes é para os nossos familiares, dentro da nossa casa mesmo, para o marido. Tudo eu queria resolver. E com isso eu ficava extremamente sobrecarregada, vinha o estresse, não tinha tempo para mim. Quando eu aprendi a dizer não, foi libertador. E não é dizer não com ignorância, porque isso vai te gerar um sentimento ruim. É dizer não com educação. E aí você vai conseguindo fazer com que essas pessoas respeitem o teu espaço, respeitem o teu tempo. A partir de agora, observe que costume e dependência você criou. Delegue, solte. E o não, ele é libertador. Essa crença que talvez você tenha aí que para ser amada, nossa, quando eu faço um favor para uma pessoa, eu sou amada. Às vezes na própria igreja, eu sou muito útil, eu estou o tempo todo resolvendo tudo lá na igreja, eu faço isso, todo mundo me quer. Será que é te querer mesmo? Ou é pelo que você faz? Comece a observar o teu dizer sim, ele tem que ser prazeroso, ele não pode se sobrecarregar. E tenha sempre em mente, o óbvio é sempre o não. Então, pensou, teve dúvida? Não. Comece a praticar o não para os outros e dizer sim para você. E agora eu quero te mostrar na prática alguns equipamentos que me ajudam muito a ganhar tempo na minha rotina. E, como eu disse, vá pesquisando, olhe outras coisas. Às vezes o que eu vou te mostrar não funciona bem para você,
ou talvez você não tenha agora condições de comprar, não precisa comprar tudo de uma vez. Foram anos e anos para me comprando esses equipamentos, mas que me poupam tempo, e com tempo de sobra eu consigo investir em capacitação, eu consigo ter mais tempo para atender, eu consigo ter mais tempo para estudar e gerar mais renda. E vamos lá, esses aqui são os meus maiores facilitadores para manter a organização da minha casa, a limpeza. E eu fui testando e fui comprando devagarinho. Em primeiro lugar, eu gosto muito desse rodinho aqui, que vem com esse compartimento, em que eu coloco a água, o produto, e você aperta aqui, e ele vai espirrando essa água, e você coloca aqui essa parte, você vai molhando. Qual a vantagem desse rodo? Muito prático. E você consegue, aqui por exemplo, né, que eu tenho a Kira, minha cachorrinha, como vocês sabem, ela solta muito, muito pelo. Então, você consegue com esse rodinho ir retirando todos os cabelos. Eu não utilizo vassoura na minha casa. Para mim, foi muito mais viável esse rodo aqui. Em segundo lugar, que eu gosto bastante, esse rodinho aqui. Também comprei um mais resistente. Tem um outro aí que a gente consegue bem baratinho, a faixa de R$90, mas que loguinho estraga. Então, eu procurei esse aqui mais resistente. E aí ele vem com esse balde. Por quê? Aquele negócio de você limpar a casa e ficar com pano, acabando com a sua mão, aí aquele pano sai cheio, né, de cabelo. Então aqui você não estraga essas unhas. Você vem aqui, ó, roda, já retira a sujeira e seca. Rapidamente você limpa a sua casa. Então é uma facilidade também e eu utilizo bastante. É muito bom também, até meu esposo gosta para lavar o carro. Outra coisa que eu uso muito, que também facilita a minha rotina. Isso aqui, ó. Quando você vai lavar o banheiro, ele se encaixa aqui, ó. E aí você não precisa estar lá acabando com as suas unhas e perdendo um tempão para lavar o banheiro. Então ele serve, ó. Tem aqui uma buchinha, né? Você compra, você escolhe nessas casas. A própria, né, para limpeza pesada, a própria para porcelanato. E aí é como se fosse aqui, ó, uma bucha em que você vai lavando. E caso você queira lavar vidros, paredes, ó, muito rápido também você consegue. A outra opção que eu também uso na minha casa com frequência é esse robozinho aqui. E Robot, eu comprei esse porque a marca é muito boa, eu já tenho ele há mais de 2 anos. E como que ele funciona? Ele é um aspirador. Então, na rotina da minha casa, eu escolho um dia. Aqui na minha casa é o sábado, é o dia da faxina pesada. Então, no sábado, esses equipamentos todos aqui são utilizados. E durante a semana, esse aspiradorzinho aqui eu controlo ele pelo celular. Então, às vezes eu estou no consultório, eu estou em outro local e eu dou o comando pelo aplicativo e ele sai aspirando a casa toda e volta para a tomada. E esse aqui, ele só aspira, mas já tem opções no mercado e baixou muito de preço, que inclusive ele tem um pano, ele passa o pano e tira aquela poeira superficial. Então você consegue dar aquela manutenção até a próxima faxina. Aqui na minha cozinha eu vou te mostrar os meus facilitadores. Eu prefiro fazer a minha própria comida, porque eu gosto de cozinhar e quando nós preparamos os nossos alimentos, a gente sabe qual gordura, qual produto, a gente lê o rótulo do que está comprando. Então a gente tem uma qualidade na nossa alimentação muito melhor, mas é claro que isso não é viável para todas as pessoas, depende muito da tua rotina. E dentro do que você possa fazer, faça o melhor. Agora vamos lá. Eu tenho aqui esse multiprocessador, ele é bem antigo, por baixo ele já tem aí no mínimo uns 4 anos. E aqui eu consigo ralar cenoura, beterraba, desfiar frango, fazer pasta de alho muito rapidamente em uma quantidade maior para vários dias. Aqui a minha airfry, eu troquei, eu tinha uma menor, comprei essa de 8 litros e essa aqui dessa marca, que é da Mondial, ela tem inclusive um compartimento aqui antiaderente que é muito mais fácil da gente limpar. E você consegue assar até aqui um frango inteiro. Então a airfry agiliza muito a nossa rotina. Você chegou, se você tem algo congelado, você assa aqui rapidinho uma batata, uma carne. Então você consegue ganhar muito tempo. E aqui a minha queridinha panela de pressão elétrica. Não é aquela panela tradicional, né, que vende muito para fazer arroz. Eu não me adaptei com aquela panela.
achei que o arroz ficou duro, não ficou numa textura boa e que demora muito, né, para você preparar o arroz. Essa panela de pressão elétrica, ela é maravilhosa. Você pode colocar aqui a carne, o feijão, o arroz, que é o que eu mais faço nela, porque eu preparo o arroz nela aqui em 15 minutos, ele fica perfeito. A minha sogra disse que o meu arroz é maravilhoso, mas tá aqui o segredo, essa panela. Então eu coloco aqui uma galinha caipira e vou trabalhar. Ela mesma programa aqui o tempo, ela desliga sozinha e fica mantendo ali o alimento aquecido. Então é maravilhosa, realmente é um investimento que vale a pena. Aqui a cafeteira, tem pouco tempo que a gente fez esse investimento. Meu esposo não gosta de café, somos apenas eu e ele em casa. Então a cafeteira facilita. Pela manhã eu venho aqui, já tenho a cápsula do chá, a cápsula do cappuccino, a cápsula do café. Então eu ganho tempo. E aqui alguns equipamentos, né, para rotina, né, o que você quer ali é ralar, cortar uma cenoura, uma beterraba, fazer um vinagrete rapidinho. E são equipamentos que a gente compra, principalmente pela Shopee, pela Amazon, com preço muito acessível. Ralos, né, que a gente sempre tem que ter na cozinha. Esse descascador aqui, que eu gosto muito para ralar em pouca quantidade, quando é só para colocar ali na salada rapidinho, a cenoura, né, fica bem retinha, dá até para você fazer o macarrão de cenoura e abobrinha. E aqui, descascador, né, você descasca laranja, você descasca batata, você descasca abóbora, tudo aqui. Então, dentro da tua rotina, vá vendo que ferramentas, que equipamentos que vão facilitar, fazer com que você otimize o teu tempo. E agora eu vou mostrar para você a minha máquina de lavar louças. Eu sei que muitas pessoas têm a máquina de lavar roupas, que é uma mão na roda, né? Uma invenção maravilhosa. Mas eu vou contar para você. A máquina de lavar louças aqui na minha casa, ela trabalha muito mais. Eu comprei uma anterior de uma outra marca, da Brastemp, e essa que eu utilizo agora é a da Philco, porque a Brastemp ficou entupindo, me deu muito problema. E aí eu fui na internet, pesquisei, achei essa da Philco pela metade do preço. Essa já tem 4 anos na minha casa, nunca entupiu, nunca deu problema e trabalha todos os dias. E agora eu vou mostrar para você a minha lava-louças. Como eu disse, é da Philco, ela é bem grande, 14 serviços. Por quê? Para mim, eu faço da seguinte forma, ela agora mesmo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui dentro, ela tá cheia de louças sujas, são as louças do jantar de ontem à noite, do café da manhã e agora do almoço, para dar uma carga, porque ela é realmente grande. Aqui eu coloco sabão, aqui tem os talheres, é super prático, então se tirou da pia, coloca talher aqui, coloca copo, coloca tudo, liga, e ela economiza bastante água em comparação se você fosse lavar, né, na torneira, que você gastaria muito mais água. Ela é super econômica também na energia e no sabão. Então, eu faço aqui, coloco aqui a programação, ligo ela demora cada ciclo em torno de 2 horas, 2 horas e meia, porque a louça fica lá amolecendo, aquela água, né, quente, depois ela esteriliza e deixa sequinha. Então, quando chega a noite, eu abro, ela já está aqui próxima, né, dos armários, e aí eu guardo todas as minhas louças. Facilita muito, me ajuda bastante. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou dessa aula e desses equipamentos aqui, quais que você já tem aí na sua cozinha que realmente te ajudam, facilitam a tua rotina.